Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Hoje tá um pouquinho diferente, né? A gente tem uma zebrinha aqui, tem um girassol. Tivemos os problemas técnicos e aí eu tive que vir pedir socorro aqui pra um pedagoga e o dela é todo decoradinho, olha que lindo. Vamos lá. Nós estamos conversando sobre os três poderes. Já falamos sobre o poder executivo, que é aquele que executa, é aquele que administra, é quem representa o país e é quem faz valer as leis, né? Quem tira as leis do papel e coloca na prática. Na última aula nós falamos sobre o poder legislativo, que é aquele que escreve as leis, que cria as leis, né? Nossa sede do Poder Legislativo é o nosso Congresso Nacional, com os nossos senadores e deputados. São eles que criam as nossas principais leis federais, que são as leis para o país todo. E aí, hoje, nós vamos falar sobre o poder judiciário, que é o poder que a tia Gabi participa, porque, como eu sou advogada, eu participo do poder judiciário como defensora. E aí, vamos lá. O poder judiciário, vocês vão receber essa folhinha aqui e exercício. O poder judiciário é um dos três poderes do Estado. O seu papel é julgar, de acordo com a lei, os conflitos que surgirem na sociedade. O Poder Judiciário compete interpretar as leis e aplicar o direito de acordo com os casos a ele apresentados por meio de processos judiciais que começam por iniciativa dos interessados. Vamos traduzir isso. Aconteceu uma coisa com um cliente meu. Ele foi comprar uma casa e aí essa casa, o antigo dono tinha falecido e aí precisou pedir para o juiz para fazer a transferência da casa, para dizer que ele tinha comprado antes do antigo dono falecer. Aí, esse é o problema que aconteceu com ele. O que vai acontecer? Ele vai chegar no juiz e aí vai com tudo escrito, bonitinho. O advogado vai escrever para ele: Senhor juiz, acontece que o seu João comprou uma casa e o vendedor da casa veio a falecer, mas quer registrar a casa, e aí vai contar todo o caso, e aí pega um tipo de carta e vai levar para o juiz. Hoje em dia é tudo eletrônico, então a gente só pega o arquivo e aí coloca lá no site do tribunal, né? Mas antigamente era assim, pegava o papel, é chamada de petição inicial, porque é o primeiro pedido. Petição, pedido inicial é o primeiro. Aí pega essa carta e leva lá pro juiz. O juiz vai receber a carta, muito obrigada a carta, e aí ele vai analisar o caso de acordo com a lei. Ele vai dizer se a pessoa tem direito ou não tem direito, vai interpretar a lei e assim vai dar a cada um o que é de direito. E aí vai ser aberto o processo, porque não é só uma pessoa chegar e pedir: tá aqui, seu juiz, meu pedido, porque nem todo mundo fala a verdade, né? A gente tem que ouvir os dois lados da história. Então vai chamar a outra parte interessada. Nesse caso, eram os herdeiros, né? Quem seria dono do lote, no caso do antigo dono, faleceu, então os filhos dele, né, seriam interessados nesse processo. E aí são chamados, e aí cada um conta a sua parte da história. Só que eles contam através de documento. Aí ele chegou lá, o seu João chegou com a petição inicial. Aí ele fala assim: chamem os herdeiros, os filhos do antigo dono. Aí os filhos do antigo dono vão dar o quê? Um papel contando a parte deles da história. E aí ele fala assim: vamos juntar as provas. Aí eles juntam mais as provas. E aí vai juntando e aí vai formando o processo. O processo são os documentos que vão contar aquela história até que o juiz chegue a uma conclusão. Olha, o direito é de fulano ou o direito é de ciclano. Entenderam?
E isso em todas as instâncias de todos os tipos. Então, o juiz ele não serve só para julgar quem cometeu crime, mas também serve para poder auxiliar os conflitos do dia a dia, como por exemplo desse lote lá desse terreno. Não é uma ação penal, criminal, porque não é um crime, é uma ação civil, da área civil, que quer dizer que é do nosso dia a dia. Tem também as ações de família, como por exemplo, quando o pai e a mãe se divorciam, eles se separam. Então, tem que decidir com quem vai ficar o filho. Aí é na vara de família que tanto faz o divórcio quanto decide com quem fica o filho. E aí pode ter guarda compartilhada, que fica um tempo com o pai e um tempo com a mãe. Então, e assim vai indo. O juiz também decide esse tipo de coisa. Então, o poder judiciário é para decidir todos os conflitos. Mas por que conflito? Porque é quando as pessoas não chegam a entendimento. Hoje em dia, muitas coisas podem ser resolvidas no cartório. Se todas as pessoas concordam, elas vão e escrevem um acordo, dizendo, olha, nós concordamos que vai ser assim, assim, assim. E aí chegam no cartório, aí lá no cartório aquele documento é autenticado para dizer que aquele documento é de verdade, que aquelas pessoas concordaram e os problemas são resolvidos. Então alguns problemas hoje em dia podem ser resolvidos dessa forma. Agora, se as pessoas não entrarem em acordo, então pode ir atrás de um juiz e aí o juiz vai resolver de quem é o direito. Para ir atrás do juiz, na maior parte das situações, né, precisa de um advogado. Nas causas que não precisa de advogado, são aquelas do juizado especial, coisa mais barata, de acordo com o valor da causa. Tipo, o exemplo que eu dei seria o exemplo de uma casa. Então, é um valor alto. Por ser um valor alto, precisa de um advogado. Agora, se fosse uma discussão, por exemplo, por uma... Vamos ver... Por uma casinha de cachorro. Ah, tem a casinha de cachorro, e aí a pessoa se mudou pra casa, já tava a casinha de cachorro, aí não sabe de quem que é aquela casinha de cachorro. Uma casinha de cachorro, digamos, ela custa, vamos dizer que é uma caixinha muito bonita, ela custava R$ 500. Aí é um valor baixo. Então é chamado de pequenas causas, por causa do valor, porque a causa vai ser pelo valor daquilo que as pessoas estão brigando. Então, como essa casinha só custa R$ 500, não só custa, né? Uma casinha de cachorro custa R$ 500, é caro. Mas enfim, é um valor baixo, porque é pelo número de salários que a pessoa, que a gente conta pelo número de salários. Então, R$ 500 é menos que um salário mínimo. Aí, por isso, pode ir lá nas pequenas causas, que é o juizado especial, e aí vai lá e tem os servidores do tribunal que vão fazer a petição inicial, e aí vai direto para o juiz sem precisar de um advogado. Agora, as causas que tem mais salários mínimos, que tem mais de 20 salários mínimos, precisam de um advogado para assinar, porque aí tem muito dinheiro envolvido. Então é para dizer que as pessoas elas sabiam o que estavam fazendo, porque procuraram um profissional especializado, que seria um advogado. Tinha, mas aí essas causas mais baratas, então não pode usar advogado? Pode. Um advogado pode ser contratado para essas causas pequenas também. Tinha quem não tem dinheiro para pagar advogado. A gente falou sobre isso. A gente, todo mundo tem direito a acessar a justiça, independente de ter dinheiro ou não. Por isso existe a Defensoria Pública e também advogados dativos. São advogados que trabalham sem cobrar, de forma voluntária. Eu trabalhei um tempo assim, como voluntária na Defensoria Pública. É um trabalho maravilhoso, porque além da gente ajudar, a gente aprende muito, porque tem a oportunidade de pegar vários tipos de causa, de problemas diferentes das pessoas. E é muito legal. Então, por isso que eu digo que todo mundo tem o acesso à justiça por causa disso, né? Vamos lá. Então, é um dos 3 poderes, e os 3 poderes, eles são autônomos. O que isso quer dizer? Que um pode agir independente do outro, mas um não pode agir tomando o lugar do outro. Um não pode ficar tentando travar o outro poder, porque senão o Brasil inteiro para. Vamos lá. A nossa
Constituição Federal garante a todos o direito de pedir ao Poder Judiciário que resolva o seu problema. O Poder Judiciário ele é composto por juízes, desembargadores e ministros, de acordo com a instância em que atuam. Todos são denominados de magistrados, da mesma forma que os outros poderes do Estado, o judiciário também é independente e os seus integrantes devem ser imparciais ao exercerem a função de julgar. Vamos lá. Instância. Instância é assim. Tem a primeira instância, que é chamado juiz de primeiro grau. Aí você vai levar o seu pedido para o juiz. E aí você leva o seu pedido, aí a outra parte dá a resposta dele, e aí junta as provas, e aí forma o processo. No final, o juiz vai julgar, vai dizer o que ele achou e dizer quem que tem o direito. E aí você achou assim, olha, eu que tinha o direito. Eu acho que o juiz não analisou direito, eu não concordo com a sentença, que é a decisão do juiz, eu não concordo. Então você vai entrar com um recurso. O que é isso? Você vai pedir para outro juiz julgar, que aí vai subir de grau. Aí vai os juiz, aí vai para os desembargadores, e aí dos desembargadores, aí chegou nos desembargadores, aí os desembargadores deram a decisão deles e falam assim, eu continuo não concordando, eu acho que eu tô certo nisso, e aí vai para outra instância, que são os ministros. Então os juízes, vai ter o juiz de primeiro grau, aí se você não concordar, vai para o juiz, vai para os desembargadores, e aí se você não concordar, aí vai para os ministros. Os ministros é onde fica lá no STF, que aparece tanto lá na televisão. É onde ficam os ministros, que seria o último grau, tá bom? De recurso. E outra coisa também que falou aqui, todos eles são chamados de magistrados. Eles usam aquelas capas pretas, chamadas de togas. Eles são independentes, a gente já falou sobre isso. E aí, ser imparcial. Ser imparcial é olhar sem pesar mais para um ou mais para o outro. Por isso que não pode julgar um juiz que é amigo ou que é parente, não pode julgar a causa de ninguém que é amigo ou parente dele, porque isso pode fazer com que ele dê mais razão para uma parte. Isso se chama ser parcial. Aí o juiz ele tem que ser imparcial. Imparcial é que ele tem que olhar os fatos, ele tem que olhar as provas que foram levadas, tem que ver o que as testemunhas disseram, ele tem que ver o que a lei diz. Ele não pode pesar nem para um lado e nem para o outro por causa das pessoas. Ele tem que olhar o direito. Aí por isso que diz que tem que ser imparcial. Então, a Constituição Federal, que é a lei mais importante do nosso país, garante vários direitos às pessoas. Esses direitos são importantes porque protegem a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a educação, a saúde, a nacionalidade, a moradia, o trabalho, o transporte, o voto, o meio ambiente e até o lazer, além de muitos outros. Eles se encontram espalhados em vários artigos na nossa Constituição. Só que a maioria desses aqui, eles estão lá no artigo 5º, que fala sobre nosso direito de liberdade, igualdade, segurança. Segurança é mais na frente. Mas enfim, vamos lá. E para cada tipo de direito, existe um tipo de tribunal para poder organizar o poder judiciário. Imagina se um mesmo juiz, ele julgasse os processos trabalhistas, julgasse os processos penais, julgasse os processos civis, e o direito ele é muito amplo, existem muitas leis sobre todas as áreas. Então, para organizar melhor e para ficar até mais fácil para cada juiz estudar cada caso e se especializar, é melhor que ele fique em uma área só. Para isso, o Poder Judiciário ele é dividido em órgãos, né, em setores, que são responsáveis pelo funcionamento do Poder Judiciário. São eles: o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, que é a última instância, o Superior Tribunal de Justiça,
e os tribunais regionais federais. Aí tem ainda os tribunais do trabalho, tribunais eleitorais, tribunais militares e os tribunais de estado, juntamente com o Tribunal do Distrito Federal. Quando nós tivemos um problema com o voto, olha, descobriram que teve fraude, a gente vai aonde? A gente vai lá no Tribunal do Trabalho? Não, a gente vai no Tribunal Eleitoral, porque ele vai tratar das eleições, a questão do voto, nosso direito ao voto. Se você, o papai e a mamãe não receberam o salário, aí vai atrás lá no tribunal do estado, no tribunal normal, comum? Não, vai no tribunal lá dos tribunais do trabalho, para poder falar só sobre coisa de trabalho. A pessoa não teve o seu direito à saúde assegurado, chegou lá no hospital e não foi atendido de jeito nenhum e precisa ser atendido. Então vai entrar com processo. Se for um hospital do estado, vai ser um processo lá no tribunal daquele estado, onde aconteceu a negligência, né? A pessoa foi para ser atendida e não conseguiu ser atendida, então vai no tribunal daquele estado. Então, cada coisa, de acordo com o que acontece no cotidiano, vai ter o lugar certo onde você vai pedir para aquele juiz específico daquele tipo de causa. E a gente separa o Tribunal do Distrito Federal, porque o Distrito Federal, ele não é um estado, ele é um distrito. Nós somos a capital federal. Beleza? Falamos sobre tudo? Falamos sobre tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aí pra mim que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Temos aí só 3 perguntinhas. A primeira, qual é a função do Poder Judiciário? Tá bem fácil. A gente falou sobre ele aqui no iniciozinho do texto. Quem compõe o Poder Judiciário? E a terceira, cite 3 direitos e em quais órgãos cada um deve ser defendido. A gente falou aqui dos direitos. Direito à segurança, à educação, à saúde, à nacionalidade, à moradia, ao trabalho. E aí, cada direito desse, ele é defendido em um órgão em um tribunal. Aí você vai citar um direito e um tribunal. Por exemplo, trabalho, nos tribunais do trabalho. Entendeu? Tá facinho, já dei a primeira dica. E é isso, um beijo pra vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me escrevam, por favor, me digam aí se vocês estão entendendo, se não estão entendendo, tá? Beijo!